Olá, eu estava lendo um texto bíblico aqui de uma pergunta que chegou para a abertura desse programa. Eu escolhi para colocar no programa de hoje e é algo pesado. Imagine você, Deus não faz acepção de pessoas, correto? Ele ama a todos. Agora, lá no começo do povo de Deus, Deus deu uma ordem para que nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Esses não poderiam participar dos sacrifícios, apresentar as ofertas no templo. Como entender isso? Deus não faz acepção de pessoas, mas por que ele escolheu ou proibiu que pessoas que tivessem algum tipo de defeito pudessem ministrar como sacerdote? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter você aqui com a gente, você que está aí, quem sabe, zapeando o seu televisor e chegou aqui na Novo Tempo. Esse aqui é um programa de perguntas e respostas bíblicas, ao vivo. Se você tem uma dúvida da Palavra de Deus, se você tem algo ou algum trecho da Bíblia que você não entende, ou mesmo alguma coisa sobre religião que talvez você queria saber o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, então manda pra gente, formule uma questão aí, participe. Você pode mandar através de várias formas, pode ser pelo seu celular, ali no sistema de mensagens do seu celular, não é o WhatsApp, é no SMS. E o nosso número, anota aí, é 12 98151 0101 e a gente recebe, eu recebo aqui na hora, já está chegando aqui, não para de chegar. Obrigado pela sua participação, não desista não, mande as suas perguntas para a gente. Pelo Facebook, nós estamos transmitindo também ao vivo no Facebook, namiradaverdade.nt, é lá no Facebook, e no nosso Instagram, @namiradaverdade. Tanto no Facebook como ali no Instagram, a gente tem um videozinho antes do programa, onde eu convido você a mandar a sua pergunta por ali. Então, na plataforma que você tem maior familiaridade, você manda a sua pergunta e eu recebo ela aqui na hora, tá bom? Nós temos ainda também o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali está dizendo que o programa está ao vivo, no ar, e você pode mandar uma pergunta por ali também. São várias formas, eu cada hora estou pescando em um lugar, então manda sua pergunta aí, não desista e a qualquer momento a sua dúvida estará na mira. Quem tem a responsabilidade de responder baseando na Bíblia e está na mira, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito? Que bom que estamos aí em mais um programa com os nossos telespectadores. Obrigado aí pelo carinho, pela confiança que você tem demonstrado para com o programa Na Mira da Verdade. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. E vamos ter aí uma grande alegria se pudermos aí dentro do nosso tempo ajudarmos você a entender melhor o texto bíblico. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e esperamos ver você aqui, diríamos assim, mais vezes. Muito bem, e olha só, nós abrimos o programa falando sobre um assunto pesado. Quem mandou essa pergunta pra gente foi a Landi Alane. Obrigado pela sua participação. A sua pergunta abriu o programa de hoje, Lani. E ela diz o seguinte: sobre Deus não fazer acepção de pessoas, como que a gente consegue explicar Levíticos 21 a partir do verso 18? Peço que a minha pergunta foi pescada, minha irmã, e é muito importante para mim, pois então nós vamos colocar na mira da verdade. Eu li o texto aqui de Levíticos capítulo
21, o verso 18, onde é claro, aqui eu estou na linguagem de hoje, essa Bíblia que eu uso aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, e ela diz claramente assim, ó, nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, ou seja, aleijados, com defeitos no rosto, ou com o corpo deformado, cegos, enfim. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Qual é o porquê disso está aqui? Ou por que Deus proibiu esse tipo de pessoa a participar diretamente, por exemplo, como um sacerdote que apresentava as ofertas ali no tabernáculo, né? Como é que fica isso, professor? É uma pergunta muito interessante e nós, quando vamos ao contexto bíblico, nós percebemos o quanto a Bíblia explica a si mesma. Realmente a Bíblia ensina, como por exemplo em Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. E com base nesta pergunta, devemos fazer uma outra pergunta ao texto. Quando Deus proíbe que pessoas com defeitos físicos tenham o cargo de sacerdote no Antigo Testamento, Deus excluía estas pessoas da salvação ou estava privando-as de uma função? Esta é a pergunta primeira que fazemos para o texto. Quando analisamos o contexto de Levítico 21 e o contexto geral das Escrituras, nós percebemos que essas pessoas com defeitos físicos em nenhum momento eram excluídas da salvação ou dos privilégios de serem filhos de Deus. Vamos explicar o porquê. Por exemplo, em Isaías 53:4, texto messiânico, diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, o Messias tomaria sobre ele as nossas enfermidades. Não importa quais enfermidades sejam. O que isso significa? Doentes ou não, coxos ou não, cegos ou não, não importa. Todos podem se beneficiar pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Em Lucas 4:18, citando Isaías 61, 1 e 2, ali é dito que Cristo, né, veio para curar coxos, cegos e por aí vai. Ou seja, Deus não exclui pessoas da salvação e nem dos privilégios de serem filhos de Deus. Agora, por que na questão sacerdotal Deus fazia questão da perfeição física? Aqui está um detalhe interessante. Devemos recordar duas coisas. Primeiro, vários sacerdotes pagãos praticavam mutilação no corpo, feriam o próprio corpo para agradarem suas divindades. E Deus precisava ensinar ao povo a santidade do sacerdócio levítico. Deus tinha que ensinar aquele povo que vivia no meio de uma cultura pagã e totalmente pervertida, que ele é um Deus santo. E como que Deus iria ensinar isto? Através, diríamos assim, da ausência de defeitos físicos no sacerdote. E mais além, vou ler aqui para você um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 4, 14 a 16. E aí você vai ver aqui o argumento ainda mais forte para Deus se utilizar deste recurso pedagógico para ensinar sobre a importância da santidade do ministério sacerdotal e sumo sacerdotal no Antigo Testamento. Vamos então aqui para Hebreus, capítulo 4, 14 a 16, que diz o seguinte: a quem o sacerdote, a figura do sacerdote e do sumo sacerdote, a quem esta figura apontava? Olha que curioso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
E aí Hebreus 7, 26 é mais direto ainda, dizendo o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. Então, o sacerdote não deveria ter defeitos físicos, ou de nascença, ou causados, como acontecia nos cultos das divindades pagãs, para Deus ensinar a santidade, a perfeição do sacerdócio e do sumo sacerdócio de Cristo. Então, como o sacerdote e o sumo sacerdote representavam o santo e inculpável Cristo, Deus tinha que, de uma forma didática e pedagógica, mostrar isso. Mostrar que aquele ofício era santo, sagrado, até mesmo para eles serem mais tocados, sensibilizados pela importância daquele ministério, para que eles se aproximassem cada vez mais de Deus. Então, aquela figura apontava para Cristo. Um exemplo final, lembra-se de Levítico 22, 21, se eu não me engano, só vou conferir se é 22, 21 ou 23. Acho que é 23 ou 21, 22, vou dar uma olhadinha rápida aqui, falando da perfeição que deveria de ser o cordeiro, capítulo 22, verso 23. Ó. O cordeiro oferecido também não poderia ter defeito físico. E por quê? O que diz João 1, 29? João Batista diz assim que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro, em 1 Pedro 1, 18 a 20, fala que Cristo é um cordeiro sem mácula, ou seja, sem defeito. Então, olha que interessante. O cordeiro e o sacerdote representavam a Cristo nas duas funções. Cristo como perfeito sacrifício e Cristo como perfeito sumo sacerdote. Então, por isso que o cordeiro e o sacerdote não podiam ter defeitos físicos, porque representavam ao Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, de uma forma pedagógica e didática, ensinava a santidade destas funções. Mas jamais Deus excluía as pessoas do favor, como filhos de Deus, Deus jamais excluía alguém do favor e dos benefícios do plano de salvação. Por isso, não tem nada a ver isso com a acepção de pessoas. É uma forma pedagógica de um Deus amoroso ensinar estas lições espirituais a um povo que estava totalmente pervertido, diríamos assim, por uma cultura pagã. Muito bem, estamos apenas começando o programa. Participe aí, mande a sua pergunta pra gente. Nosso SMS é 12 98151 0101, como essa pergunta que chegou aqui. Quem mandou, deixa eu ver, se tem o nome aqui, o Marcelo Salvador, de Juiz de Fora. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Você mandou pelo SMS, a sua pergunta é a seguinte: professor, gostaria de entender esse versículo que cita Deus é o Deus dos deuses, lá em Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor e o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Justamente aquilo que nós estávamos falando sobre a acepção de pessoas, só que aí entra o questionamento Deus dos deuses. Ora, se existe apenas um Deus, por que a Bíblia fala que ele é Deus dos deuses? Como é que é isso? Pelo seguinte, lembremos que quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele está escrevendo não apenas para israelitas, ele está escrevendo para pagãos. E os pagãos acreditavam em quem? Em muitos deuses. Então, quando ele fala que Deus é o Deus dos deuses, ele está dizendo o seguinte, que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e que as demais divindades pagãs são falsas. Ok. Então temos que pensar isso. A Bíblia é escrita nessa estrutura, título de pensamento. Até o Gênesis, por exemplo, quando coloca Deus como criador, e os seres humanos como seus vassalos da criação. Tito estava ouvindo uma aula de um professor no doutorado, ele explica o seguinte, que documentos antigos, como por exemplo dos povos antigos, os hititas, mostra essa sequência. Criador e vassalos. Só que o que acontece? O Deus bíblico, ele é o único criador e os seres humanos são os seus vassalos, diríamos assim. E não que Deus existem vários deuses e ali
os seres humanos como vassalos. Então, Moisés, ele escreve nessa estrutura literária, usa dessa técnica literária para comunicar esta verdade preciosa. Muito bom, muito bom. É isso aí. Mande a sua pergunta pra gente. O nosso Instagram é @namiradaverdade. E também no Facebook, namiradaverdade.nt. Essa agora é do Instagram e ela é grande, mas eu faço questão de colocar pra gente entender o que ele está questionando aqui. Quem mandou foi o Carlos Roberto, ele quer uma ajuda e ele diz o seguinte: olá Tito, professor Leandro Quadros, me chamo Carlos Roberto, moro em São Paulo e frequento a Igreja Assembleia de Deus. Por favor, pesquem a minha pergunta. Foi pescada, meu irmão? A minha dúvida é a seguinte: orar para que seja feita a vontade de Deus quando uma pessoa está enferma é falta de fé? Por quê? Porque eu não gosto de orar assim, mas meu pastor implica comigo. Ele fala que não decretar curas é falta de fé. E o pastor fez uma série de pregações na igreja com o tema Decretos de Fé, usando o texto de Marcos 11:22 como base inicial. Ele afirmou que os tradutores erraram nesse texto, que a tradução correta não é tende fé em Deus. Ele falou que no original é tende a fé de Deus. Aí fez uma diferença entre fé em Deus e fé de Deus, falando que a fé em Deus é a fé da terra para o céu e é a crença na existência de Deus e a confiança nele. E a fé de Deus é a fé do céu para a terra e é a autoridade para decretar. Eu não sei de onde ele tirou isso. Aí falou dos homens da Bíblia que decretaram com autoridade, como Moisés, Josué, Elias, Eliseu, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e outros. Mas usou como maiores exemplos Josué, que deu uma ordem para o sol parar, e Elias, que ordenou a suspensão da chuva, lá em 1 Reis 17:1. O que ele mais destacou foi o profeta Elias, porque no finalzinho do versículo 1 de 1 Reis 17 está escrito: segundo a minha palavra. Em outras palavras, Elias tinha tanta autoridade que ele decretou segundo a própria palavra dele. E por fim, o pastor usou como base Isaías 53, falando que nós podemos decretar curas com autoridade, porque Jesus já levou sobre ele, na cruz, as nossas enfermidades. É por aí, professor? Ele pergunta. Não, não é por aí não. Nós podemos decretar cura para as pessoas? Não é por aí não. Não dá para comparar a nossa fé com a revelação que Deus dá para um profeta, de que ele vai fazer algo realmente, tá? É diferente. Eu creio que há um certo exagero aí. Mas eu concordo em parte com o seguinte: muitas vezes nós oramos sim. Se faça a sua vontade, por falta de fé sim. Eu já me peguei orando assim: Deus, se for da sua vontade, cura esta pessoa. No fundo eu percebi que era falta de fé, não é? Não quis me comprometer. Bom, se Deus não curar, então foi porque ele não quis. Então isso pode acontecer realmente. E aí, cada pessoa tem que analisar de forma individual. Quando você pede para Deus fazer a sua vontade, é porque você tem fé na soberania dele, ou você está orando porque você realmente não tem fé que ele vai curar? Então essa é uma pergunta, essa pergunta é válida, esse questionamento é válido. Agora, quanto ao decretar, não, o próprio Jesus não fez assim. Aqui em Mateus 26:39, por exemplo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus apresentava, ele submetia, ele tinha desejo, mas aqui ele submeteu a vontade dele, a do Pai. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, não é a minha, a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que o pastor ele exagerou por um lado, mas por outro lado, ele não deixa de ter a sua razão. Nós precisamos sim orarmos com mais fé, não é? E não simplesmente dizermos sempre que Deus faça a sua vontade com a motivação errada. Eu tenho sim que pedir para Deus, ser bem sincero: Senhor, eu quero isso. Agora, que a sua vontade seja soberana na minha vida. Eu creio que nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio, porque é isto que nós aprendemos no texto bíblico.
Muito bem, professor, muito bem. O programa só está começando, mas nós temos que ir para o intervalo. Então aproveite o intervalo, formule uma questão e manda para a gente. Logo depois do intervalo, sua pergunta poderá estar na mira da verdade. A gente volta já. Já estamos de volta ao vivo. Eu queria mandar um abraço especial para um casal que conheceu a Novo Tempo, conheceu na Mira da Verdade e aprendeu muito. Eu encontrei final de semana com eles. Eles falaram, olha, o programa de vocês nos ajudou muito. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você nos acompanhar sempre. O nome é Wagner e Letícia. Um abraço especial para vocês aí que acompanham sempre o programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Professor Leandro Quadros, olha só. Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, interessante, quem mandou foi a Isabel Cristina. E ela pergunta o seguinte: existe algum pecado em preferir os bichos do que os seres humanos? Ou seja, ter uma preferência mais por animais do que pra gente. Como é que é isso, professor? Isso é problemático. Por quê? Por mais que devamos amar e cuidar dos animais, né? Provérbios 12:10, por exemplo. Diz ali que quem não se preocupa com a vida dos animais é um ímpio, é cruel, você vai perder a salvação. Essas pessoas que maltratam animais e esses aí, se não se arrependerem, vão para o lago de fogo e enxofre, com toda certeza. Provérbios 12:10 chama essas pessoas de ímpias, tá? Agora, devemos lembrar que os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus e não os animais. Então, quando você percebe em Gênesis 1, 26 e 27, que os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus, e no verso 28, que os seres humanos são mordomos, gestores de Deus para administrarem o planeta, inclusive os animais, você percebe que os animais não estão na mesma categoria que os seres humanos e nem acima. Ok? Então, se alguém gosta mais de animais que seres humanos, tem que fazer uma avaliação do porquê que isso aconteceu. Muitas decepções amorosas, muitos problemas de relacionamento, traumas nos seus relacionamentos, ou você tem sido uma pessoa difícil, então são várias coisas, são muitas variantes que precisam ser avaliadas num consultório de psicoterapia para avaliar isso e equilibrar as coisas, né? Gostar sim, cuidar bem dos animaizinhos, mas não colocá-los numa categoria superior àqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. E olha só, você que está acompanhando a gente no Facebook, estamos ao vivo ali transmitindo também pelo Facebook, pelo YouTube também, você pode assistir a Novo Tempo gratuitamente pelo YouTube, é só colocar Novo Tempo ao vivo, você pode acompanhar a gente. E aqui no Facebook, o pessoal que está nos assistindo, tem uma pergunta aqui do Enoque Nascimento. Enoque, sua pergunta foi pescada, ele diz o seguinte: responda por favor, qual o mal em uma igreja ser uma seita? Olha aí, professor. Depende, né? O termo seita tem um sentido pejorativo e um que não é pejorativo. No sentido não pejorativo, não tem mal nenhum, né? Uma seita seria um grupo separado dos demais. Aí não tem mal. Agora, quando alguém é denominado seita por aderir a heresias, a doutrinas não cristãs, aí é um problemaço. Porque se for comprovado realmente que o movimento é sectário, o que vai acontecer? Com as doutrinas falsas, vai corromper as pessoas e atrapalhá-las na sua compreensão da verdade e no seu relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, tem todo o problema. Ok, muito bem. Outra perguntinha agora no Instagram. E ó, o SMS está pipocando aqui, já vai entrar perguntas também do SMS, tá bom? Essa pergunta do Instagram, quem mandou, deixa eu ver, foi o Ronaldo. E o Ronaldo diz, já mando há 2 anos. Não desista não, continue aí. Sua pergunta foi pescada. Ele fala, não, eu já faço há 2 anos a mesma pergunta. Então vamos lá, a pergunta dele é a seguinte: Deus enviou anjos para falar com Maria, mãe de Jesus, José, discípulos, profetas. A minha pergunta é, se Deus permite ainda hoje, Ele pode enviar um anjo para falar com a gente, por exemplo? Deus pode enviar anjos, assim como nós vemos a história bíblica, anjos aparecendo para seres humanos? Isso é possível hoje?
Veja, na maior parte das vezes, quando Deus falava em visão, né, ou Deus enviava um anjo, era para profetas, né, pessoas que receberam este dom espiritual de receberem comunicações da parte de Deus e de seres angelicais incumbidos por Deus para levar a sua mensagem. Agora, em outros casos bíblicos, nós vemos também que um anjo pode sim aparecer para uma pessoa que não é profeta. Ele pode. Hebreus 1,14, né, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Né? Não é uma coisa rotineira, mas isso pode acontecer. Eu li uma vez há anos um livro do pastor Sesostris sobre anjos. Tem um outro livro também do pastor, eu creio que é o Wilson Sarli, sobre os anjos, com histórias de pessoas que tiveram um contato real com seres angelicais, especialmente, óbvio, muitas vezes os anjos assumem uma forma humana, a chamada personificação. Então, esses milagres ainda existem, mas, obviamente, quem vai decidir se comunica ou não com o ser humano desta forma é unicamente Deus em sua soberania. Muito bem, muito bem. Agora tem uma perguntinha aqui do SMS, essa aqui vem lá da cidade de Marília. Quem mandou foi o Vinícius. E ele diz, lá do interior de São Paulo, conheço Marília, viu? Pertinho da minha cidade, pertinho de Tupã. E ele diz o seguinte, frequenta a Igreja Batista, pesquem a minha pergunta, por favor. Foi pescada, meu irmão, a isca hoje tá boa aqui, hein? Quando Jesus fala, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, isso quer dizer que o jejum tem o propósito o jejum tem o propósito da gente ter mais fé, ou melhor, mais força e autoridade espiritual? Pois a pessoa fala que quanto mais oração, mais poder. Enquanto ao mesmo se aplica ao jejum, que quanto mais jejum, mais força e autoridade espiritual para pregar, expulsar demônios, enfim. Existe diferença de força entre espíritos malignos? Pois quando Jesus fala essa casta de demônios só sai com jejum e oração, dá a impressão que existe espíritos malignos mais fortes e difíceis de sair. Olha aí, professor, a junção do jejum e da oração, quando Jesus fala aqui para expulsar um demônio, tem mais poder sim? Muito boa pergunta. Na verdade, o poder não está no jejum, mas no nível de consagração que a pessoa tem ao jejuar e orar. Tá? Então, o abster-se de alimento em si não afeta em nada o mundo espiritual. Vai trazer benefícios, sim, para o organismo, para a nossa saúde. O organismo descansa do processo digestivo, a mente fica mais clara para se comunicar com Deus, então tem esses benefícios. Agora, o poder está realmente no nível de consagração. Então, quando uma pessoa ora e jejua, ela entra num nível de consagração maior, numa relação mais profunda com o Espírito Santo. E, consequentemente, ela tem sim mais consagração, mais poder do Espírito Santo para expulsar um demônio. E quando Jesus disse isso, ele realmente deu a entender isso. Existem seres demoníacos que foram, diríamos, menos afetados com esses milênios de pecado do que outros. Você vê, por exemplo, vou dar aqui uns exemplos bíblicos para você. Aqui em Colossenses 2, deixa eu ver se é Colossenses 2:15, mostra aqui algumas categorias de seres demoníacos. Ó. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse texto nos mostra que realmente há diferentes ali classes demoníacas e há seres demoníacos, sim, que foram, diríamos, menos afetados e que têm uma função, diríamos, mais inteligente e estratégica no reino de Satanás. Você pode ler isso, por exemplo, em Daniel 10. Você vê que o anjo Gabriel,
quando veio atender a uma oração do profeta Daniel, ele levou 21 dias para poder chegar até Daniel, porque ele estava numa guerra, numa luta, diríamos assim, contra o príncipe da Pérsia. Óbvio que não era um ser humano. Como é que um ser humano vai deter um anjo? Era um demônio responsável por administrar a maldade, os interesses de Satanás na Pérsia. E aí no mesmo capítulo 10 ele fala que ao voltar, ele ia lutar de novo contra este príncipe, entre aspas, e também contra aquele responsável por administrar os interesses de Satanás na Grécia. Então você vê anjos assim. Ao mesmo tempo você vê, alguns veem, obviamente, já tive algum contato com isso, mas quem mais teve isso foi minha mãe, meus familiares no passado, espíritos que possuem pessoas e fazem algazarra, folia, como se fossem crianças. Então você vê que ali é um nível mental bem inferior àquele tipo de demônio, por exemplo, de Daniel capítulo 10. Então isso é real. Quando Jesus falou isso, ele está dizendo realmente que há castas demoníacas mais poderosas e que são mais bem usadas estrategicamente, diríamos assim, por Satanás, e que realmente exige-se um nível de consagração maior para receber mais poder do Espírito Santo e poder expulsar aquele ser em nome de Cristo. Você viu lá? Professor Leandro Quadros. Muito bem. Eu queria mandar um abraço para Portugal. A TV Novo Tempo está sendo transmitida pela operadora Mel em Portugal e estão acompanhando aí o Na Mira da Verdade. Se você está nos assistindo, um abraço carinhoso direto aqui do Brasil para vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. A programação da Novo Tempo está chegando aí nesse país tão maravilhoso para a gente e a gente agradece a audiência de vocês. Que Deus abençoe ricamente os nossos queridos telespectadores de Portugal que acompanham-nos através da operadora Mel. Um forte abraço para vocês, tá bom? Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta é poderosa, hein? Vamos ver como é que você sai. Quem mandou foi a Cíntia. E ela diz o seguinte: poderia responder por que em Daniel 4,16 fala em 7 tempos e significa 7 anos literais, e já em Daniel 7,25 fala em 3 tempos e meio, que significa 1260 anos? No capítulo 7, verso 12, também faz referência a 1 ano de tempo. Não estou questionando, apenas gostaria de entender. Por que fala de 7 anos lá e quando fala em tempos, por que quando se fala em tempos relaciona-se com anos? E aí ela fez essa diferença, né? 7 tempos literais, 7 anos literais e 3 tempos e meio, significando 1260 anos. Como é que é isso? Muito boa pergunta. Veja, é que Daniel capítulo 4, vamos dividir o livro Daniel em 2 partes. Até o capítulo 6 é a parte histórica. Lógico, há profecia também, no capítulo 2, por exemplo. Mas até o capítulo 6, Daniel é um livro histórico. Já do capítulo 7 ao 12, mesmo que tenha história também, ele é profético. Então o que acontece? É óbvio que tempos na parte histórica representa tempo literal mesmo. Então é um período ali de 7 tempos ou 7 anos da loucura de Nabucodonosor. Ele é uma narrativa histórica. Já no caso do capítulo 7, por ser profético, há um princípio que é o chamado princípio dia-ano. Em profecia apocalíptica, um dia equivale a 1 ano. Isso se percebe por várias evidências. Tem, por exemplo, um artigo do Dr. William Shea. Se eu não me engano, ele apresenta umas 23, não lembro agora exatamente, linhas de evidências deste princípio dia-ano nas Escrituras. Obviamente, uma das principais linhas é que, quando fala, por exemplo, de 1260 dias, os acontecimentos que envolvem os 1260 dias, ou uma profecia ainda maior, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Os eventos dentro dessa profecia são muito maior, exigem um tempo muito maior do que 2.300 dias literais, ou 2.300 anos literais, digamos assim. Então, ali exige-se sim uma interpretação simbólica, porque 2.300 dias literais não comportariam
todos os acontecimentos da profecia. Os 1260 anos da mesma forma. Ali você vê que os 1260 anos envolve o período de perseguição que Roma papal impôs a muitos cristãos ali entre 538 a 1798. Então, para abarcar este período, nós já percebemos que tem que usar o princípio dia-ano para entendermos os 1260 dias. Já no caso de Nabucodonosor, no capítulo 4, por se tratar da parte histórica e por ser uma narrativa, diríamos assim, então o princípio dia-ano não se aplica. Então, divida Daniel nessas duas partes a princípio, parte histórica até o capítulo 6, mesmo que tenha profecia no capítulo 2, e parte profética do capítulo 7 ao 12, e aí você vai conseguir resolver esta aparente dificuldade. Muito bom, muito bom. Olha, antes de ir para o intervalo, deixa eu dizer para você que você pode se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus através do programa Na Mira da Verdade. Nós oferecemos aqui para você gratuitamente a Revista Esperança, que é um guia de estudos. E esse guia de estudos chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Você que acompanha o Na Mira, você já conhece esse guia de estudos. Talvez você que está chegando aí agora, você ainda não conhece, mas você pode ter gratuitamente esse guia de estudos, a Revista Esperança, com o título Verdades para o Tempo do Fim. Tá dando reflexo ali? Veja se consegue pegar bem aí, Marinho. Olha aí, ó. Essa aqui é o guia de estudos que você pode pedir agora. Você pode ligar agora para a gente e você vai receber gratuitamente aí. 0 operadora 12 21 27 3121. Peça agora mesmo e você vai receber em casa sem pagar nada. Para você ter uma ideia, são 16 lições. No finalzinho sempre tem um questionário para você preencher ali e aprender sobre os mais diversos temas relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim e muito em breve Jesus vai voltar e você precisa estar preparado. E aqui são temas que poderá ajudá-lo a compreender a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Se você quiser, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3121. Olha, por exemplo, alguns temas que a revista tem. Verdades para um mundo assustado. Quais são as verdades para o tempo que nós estamos vivendo? Afinal de contas, todos nós estamos assustados com tudo que está acontecendo. A Bíblia nos orienta sobre isso. Outro tema, por exemplo, por que tantas religiões? A Bíblia é uma só. Por que tantas religiões? Entenda isso. Outro, o que a cruz não mudou? Muitos pensam que a partir da cruz a lei não existe mais. Será que é isso? A Bíblia fala sobre isso? Quer estudar um pouco mais? Peça agora mesmo, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. O número está aparecendo na tela, anota aí e liga agora, tá bom? 0 operadora é a sua operadora, nosso DDD aqui é 12 21 27 3121. Nós temos que ir para o intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta para o último bloco já já. Já estamos de volta e para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. No Instagram também, @Na Mira da Verdade, estou aqui com caixinhas de perguntas que nós abrimos para você perguntar. E tem uma pergunta que eu vou pescar aqui da caixinha de perguntas do Instagram, hein? Pessoal participando bastante, deixa eu ver aqui, olha só a pergunta do Cláudio. Cláudio aqui pelo Instagram, no caixinha de perguntas, ele perguntou o seguinte: professor, como os demônios eram expulsos na Antiga Aliança, ou seja, lá no Velho Testamento? Como que eram expulsos esses demônios? Tem alguma história de demônio lá no Velho Testamento, professor? Não vemos no Antigo Testamento o que Satanás usasse diretamente essa estratégia. Obviamente, certamente ele fazia isso entre os povos pagãos. Os povos pagãos acreditavam muito em divindades, eram muito supersticiosos, mas nós não vemos, por exemplo, um profeta expulsando demônios. Pelo menos eu não me recordo agora de um profeta do Antigo Testamento expulsando
desta forma demônios. Satanás usava-se de outras estratégias. Devemos recordar isso. Ao longo da história, Satanás se utiliza de diferentes estratégias para oprimir o povo de Deus e causar dor no coração de Deus e apartar as pessoas da sua verdade. Por exemplo, entre os pagãos ocorriam milagres, artes mágicas, feitiçaria, tanto que em Deuteronômio 18, 10 a 14, Deus condena abertamente qualquer prática de feitiçaria. Outra estratégia, e que existe hoje ainda, mas, por exemplo, a comunicação com espíritos de mortos era uma estratégia utilizada por Satanás nos dias do Antigo Testamento. Você pode ler Deuteronômio 18, 9 a 14. Né? Depois, Satanás também fez uso da perseguição. Se você ler, por exemplo, o livro dos Mártires, de John Foxe, é incrível o quanto Satanás usou tanto o poder religioso na época quanto o civil para matar os pretensos hereges na fogueira. Só que Satanás usa um outro método também, a chamada concessão, ou seja, ele faz com que os filhos de Deus concedam em relação a algumas doutrinas, para, entre aspas, preservar uma boa relação entre as pessoas que creem de forma diferente. Depois ele usou também, obviamente, a possessão demoníaca e por aí vai. Tá? Mas lembre-se, Satanás ele é estratégico. Ele é um inimigo vencido, mas um inimigo muito persistente. Então ele vai adaptar as suas estratégias, suas tentações, de acordo aí com as exigências, diríamos assim, entre aspas, do contexto do momento histórico. E por isso você e eu precisamos da Bíblia. A Bíblia, sim, nos ajuda a desmascararmos as estratégias de Satanás, a conhecermos aí as maneiras como ele atua, para nos precavermos com a ajuda da Bíblia e com o poder do Espírito Santo nos ajudando. Ok, muito bem. Tem mais uma questão aqui, ó. Quem mandou foi a Maria Lúcia. Maria Luciana. A pergunta dela é a seguinte: como saberemos quem é o anticristo? Veja, esse é um assunto muito amplo, eu não posso aqui te dar uma explicação detalhada disso, mas veja bem, na Bíblia existem definições de anticristo, né? Então, uma definição para nós começarmos. 1 João 2,18. A Bíblia apresenta anticristos no plural e anticristo no singular. No plural, 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E olha o verso 19. Eles saíram de nosso meio. Aqui nesse contexto, os anticristos no plural eram pessoas que saíram do próprio meio cristão e que estavam negando, por exemplo, a encarnação de Cristo. Né? Então você percebe, anticristo na Bíblia é alguém que é contra não apenas a pessoa de Cristo, mas pode até ser a favor de Cristo, mas tem um ensinamento errado sobre a pessoa de Cristo. Então ele é chamado aqui, esses que negavam a encarnação de Cristo, são chamados de anticristos. Agora, tenha também o anticristo no singular. Quando você vai para 2 Tessalonicenses 2, eu vou aqui brevemente mencionar para você, aí você vai ter que continuar estudando, se aprofundando, e em outro momento poderíamos um dia fazer um programa temático sobre isso, mas não é o caso agora. Você percebe ali em 2 Tessalonicenses 2 que o anticristo principal é Satanás. Ele é o ser principal nesta rebelião, óbvio, contra Deus. Depois, você percebe uma coisa muito interessante. Muitos cristãos sinceros, e nós ainda preservamos esta interpretação, veja, preservamos essa interpretação com profundo respeito pelos nossos irmãos. Mas, por exemplo, muitos cristãos
martirizados, e você pode ler isso no livro de John Foxe, que é um livro do século XVI. John Foxe, esse é um livro clássico muito interessante, o livro dos mártires. John Foxe escreveu este livro quando a Inglaterra, quem assumiu o trono na Inglaterra na época foi Mary Tudor, uma rainha católica, apostólica romana. E quando ela assumiu a Inglaterra, o reinado da Inglaterra, no lugar do irmão, o rei Eduardo, que era protestante, digamos assim, ela fez com que, obviamente, os protestantes fossem perseguidos na época. E aí John Foxe fugiu e foi para a Alemanha. E ele ficou entre a Alemanha e Suíça. E neste período, ele reuniu muitos relatos, histórias verídicas de mártires que foram mortos. Esses mártires constantemente chamavam o papado na época de anticristo. Por quê? Segundo eles, ele era contra o verdadeiro evangelho de Cristo por ensinar, por exemplo, penitências, por exigir indulgências e outras coisas mais. E porque, obviamente, era o poder perseguidor na época. Então, veja, nós cremos que Satanás é o grande anticristo. E há pessoas que, mesmo sem saber, acabam adotando posturas, atitudes ou doutrinas que são contrárias a Cristo. E neste caso podem ser anticristos também. Faça um estudo também de Daniel 7. Ali você percebe que após o surgimento do Império Romano, surgiria um outro poder, representado por um chifre pequeno. E ali em Daniel 7, esse poder, diz os versos 25 de Daniel 7, mudaria os tempos e a lei e perseguiria os santos do Altíssimo. E o poder que surgiu a partir dali é realmente Roma papal. Os irmãos católicos nada têm a ver com isso. São filhos de Deus sinceros, que vivem a sua fé de acordo com a luz que recebem, e a graça e a misericórdia de Deus assiste a esses irmãos. Estou falando do sistema papal à luz de Daniel 7 e desta interpretação protestante que predominou entre os protestantes de fala inglesa até o século XIX. E hoje é uma minoria de protestantes que aceita esta interpretação e nós fazemos parte desta minoria. Muito bem, muito bem. Agora, olha só a pergunta que chegou aqui, professor. Vamos ver. Quem mandou foi o Nilton, de Santa Catarina. E ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se um cristão pode vender produtos eróticos ou até mesmo usar com a sua parceira. Como é que é isso, professor? Veja, não há dúvidas de que a Bíblia quer que o casal viva muito bem a sua sexualidade. O livro Cantares de Salomão. Há algum tempo, eu escrevi um livro sobre Cantares de Salomão, sobre as dicas de Cantares de Salomão, sobre sexualidade. O livro, o título é Sexo Espetacular, mas eu não vou falar disso aqui agora, não é o momento nem o horário. Só que o que acontece? Você vê no livro de Cantares um manual de sexualidade, com dicas para o homem, com dicas para a mulher. Só que o que acontece? Isso tem que ser desfrutado de uma forma que gere interação física, afinidade mental e emocional entre ambos. E, pelo menos, terapeutas cristãos com os quais eu conversei, talvez algum outro tenha uma outra opinião, mas os cristãos com os quais eu conversei alegam que esses brinquedos tornam a sexualidade muito, digamos assim, artificial e não gera uma conexão física, mental e espiritual como gera a atividade física feita sem a atividade sexual feita sem estes brinquedos. Se você ler Cantares de Salomão com seu cônjuge e estudar os princípios ali, você não vai sentir necessidade disso, pode ter certeza, porque o que Cantares ensina é mais do que suficiente para um casal ter uma vida erótica, romântica ao mesmo tempo e muito satisfatória para ambos. Agora, a venda do produto, ele dá um ar de que esses produtos era para, quem sabe, fazer uso em relações não matrimoniais. Mas tem casais que fazem, né? Tem relações matrimoniais que fazem. Então, a questão do problema é esse.
a superficialidade da relação, a perda de intimidade. Então é isso que os psicólogos que eu conheço, cristãos, enfatizam, né? Ok, muito bem. Olha só a pergunta que chegou aqui no nosso SMS. Quanto às duas testemunhas que irão aparecer antes da segunda vinda de Cristo, eles irão aparecer de fato? Por acaso são Moisés e Elias? E em que momento eles irão aparecer? Obrigado e que Deus abençoe vocês. Professor Leandro Quadros, aquelas duas testemunhas são apresentadas ali no livro de Apocalipse, é isso? Isso, Apocalipse capítulo 11. Veja, devemos recordar uma coisa. Essas duas testemunhas, elas são baseadas em Moisés e Elias, mas não são literalmente Moisés e Elias. Se as duas testemunhas são literalmente Moisés e Elias, então o poder representado pela besta aqui também tem que ser literal. Aí seria uma besta literal, não é o caso. Aqui no capítulo 11, a besta representa o período da Revolução Francesa, a França, que se declarou na época um país ateu, perseguiu e especialmente queimou bíblias. Então aqui esse é o contexto, a Revolução Francesa predita em Apocalipse 11. Então se a besta é simbólica, é óbvio que as duas testemunhas mencionadas aqui lembram sim Moisés e Elias, mas são simbólicas. E aí nós temos dois textos, em especial, há outros obviamente, que nos ajudam na interpretação. Por exemplo, João 5,39 e Atos 1,8. João 5,39, Jesus está dando uma advertência aos fariseus, que estudavam a Bíblia, mas não queriam encontrar a Cristo como Messias. E aí em João 5,39, Cristo diz o seguinte, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Cristo diz aqui que as Escrituras, a lei de Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, são testemunhas de Jesus. E em Atos 1,8, os cristãos também são convidados a serem testemunhas de Jesus. Então o que isso significa? As duas testemunhas de Jesus se referem tanto à lei de Moisés e aos profetas, outros creem Antigo e Novo Testamento, e aos filhos de Deus, que também seriam perseguidos. Então, esse texto aqui no contexto fala da Revolução Francesa mesmo, em que cristãos foram ali meio perseguidos e bíblias queimadas em praça pública. Então, essas duas testemunhas que estariam profetizando desta forma escondidas, é uma referência realmente ali à palavra de Deus e àqueles que faziam uso desta palavra para testemunharem sobre essas verdades. Muito bem, você tem 1 minuto para essa resposta agora. Professor Leandro Quadros, os 144 mil de Apocalipse é um número simbólico ou não? E o que se refere exatamente, ou esse número se refere exatamente a quê? E aí, professor, 1 minuto, rapidinho, que já estamos em cima da hora. Só vou dizer então rapidamente o que não é. Não é um número literal. 144 mil, você percebe no capítulo 14 do Apocalipse, que a característica deles é simbólica. Ou seja, não se macularam com mulheres porque são castos. Ou seja, ali se refere aos falsos sistemas religiosos que as pessoas decidiram abandonar para permanecerem fiéis à palavra de Cristo. Então, se essa característica é simbólica, o número também é simbólico. Representa simplesmente, é um número militar, extraído do Antigo Testamento, que representa a totalidade de justos vivos, salvos, vencedores, por exemplo, da marca da besta no capítulo 13, e que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa de hoje e a gente se encontra semana que vem. Até semana que vem, Tito, se Deus o permitir. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe, amigo telespectador e amiga telespectadora. E não esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, os seus questionamentos e as suas perguntas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.